Glória a Deus. Queremos cumprimentar os santos e eleitos do Senhor com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deveras estamos muito alegres por mais uma live, onde a palavra do Eterno vai ser ministrada, onde o Senhor manifestará o seu poder através da pregação da sua palavra, porque a sua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Vamos estar orando a Deus para que Ele venha tomar frente, a direção desse trabalho nessa noite, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas possam ser abençoadas mais uma vez. Supremo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Tu és o grande eu sou, Tu és a raiz de Jessé, a geração de Davi, Tu és aquele que vive e que reina para sempre, e não temos outro bem além de Ti, porque Tu és o nosso bem maior, Tu és aquele que nos amou primeiro, Tu és aquele que faz todas as coisas, e no Senhor está o sim, no Senhor está o amém, no Senhor está as promessas. Obrigado, meu Deus, porque Tu és aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toma a direção do culto online nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queremos dar as boas-vindas aos nossos queridos irmãos. Pastora Madalena, nossa amiga. Quanto tempo, Pastora Madalena. Saudades, mulher de Deus. A irmã Angelita, ali da Espanha. Um povo que a gente aprendeu a amar. Um povo que marcou nossas vidas em 2015 e em 2017. Diácono Jefferson da Silva, seja bem-vindo. Missionária Márcia Oliveira, dá um abraço aí na obreira Clara, Diácono Jefferson, que está esperando a Larinha, que vai chegar no final desse mês. Evangelista Sônia, seja bem-vinda. Pastor André Santos, nosso vice-presidente. Irmão Rony, ali do Tocantins. Eu quero louvar o Senhor porque o Tocantins está conosco. Esses dias a nossa irmã Iraci, ali do Tocantins, mandou uma oferta que já vai ajudar na cesta básica. E eu louvo a Deus porque tem um povo que está ligado com Cristo através das nossas vidas. Esses dias eu recebi um informativo, da Igreja Presbiteriana, da missionária Rebeca, que está ali na Índia, e ela dando testemunho dessas lives no informativo que ela envia para os irmãos aqui no Brasil. E eu louvo ao Senhor, porque a palavra de Deus tem nos ajudado, tem nos edificado, tem alcançado vidas. Meu Deus, meu Pai, toma a direção, Pai, desse trabalho. No nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus, toma a primazia, porque Tu és aquele que vai adiante de nós. Tu és aquele que nos ajuda a fazer a Tua obra, cooperando conosco e manifestando os sinais que se seguem. Continua, amado Espírito Santo, trazendo vidas ao arrependimento, ao conhecimento da cruz de Cristo, ao conhecimento do sacrifício de Cristo, porque só em Cristo nós temos salvação, perdão dos pecados e vida nova, história nova, só em Cristo Jesus. Aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias
no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 36 a seguir. Para quem está conosco pela primeira vez, nós trabalhamos com compartilhamentos. A partir desse momento, você pode compartilhar essa live nos grupos do Facebook, na sua linha do tempo, e você também pode compartilhar no Message. A partir deste momento, você já pode começar a compartilhar. Mais tarde, essa live vai estar no YouTube. Quem já é inscrito no canal, não esqueça de ir no YouTube, deixar o seu joinha, comentar e também compartilhar, porque nós precisamos divulgar o canal do YouTube para alcançarmos mais vidas. Nós temos um público que é só do YouTube, porque tem pessoas que não têm Facebook, que não têm Instagram, elas gostam do YouTube, porque o YouTube é aberto. Então, vamos estar divulgando o nosso canal para nós alcançar mais vidas, para nós alcançarmos mais pessoas, pessoas essas que serão ministradas pela palavra de Deus. Durante esse percurso das lives, tinha cristãos que estavam sem congregar, voltaram a congregar. Tinham cristãos que não tinham mais compromisso com a Santa Ceia, voltaram a ter compromisso com a Santa Ceia. Pessoas que estavam afastadas renovaram a aliança com Deus. E pessoas descrentes aceitaram a Cristo. Por isso que eu digo, o Facebook é só a tenda. Agora o YouTube é as estrelas do céu. Vamos sair dessa tenda aqui e vamos para o YouTube. Até porque quando nós chegarmos nos 1000 inscritos, nós vamos poder fazer live pelo YouTube. Então, o nosso propósito aqui é ganhar almas, é edificar pessoas, é renovar cristãos que precisam de renovação espiritual. Eu achei lindo porque muitos já encontraram uma congregação, um pastor, e estão congregando. Então, isso é fruto desse trabalho. Amém? Glória a Deus. Mateus 24, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Glória a Deus. Queridos, aqui está o Cristo ressuscitado. No primeiro impacto, há entre os discípulos aquela falta de fé mesmo. No segundo impacto, já é aquele: eu não acredito, mas de acreditar, eu não creio, mas de crer, porque está vendo que aquilo está acontecendo. E aqui a gente vê esses dois impactos. O primeiro impacto, o Senhor os repreende, porque a falta de fé, ela não agrada a Deus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Então, aqui a gente vê Cristo aparecendo e dizendo: paz sejam convosco. Os discípulos ficam espantados e atemorizados, pensando que via algum espírito. Ou seja, nossa, estou com medo. Jesus morreu, foi crucificado. É um espírito. É um espírito. Eles ficaram desse jeito. E Jesus repreende eles, falando: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui está, queridos, a maior vitória de Cristo. A sua ressurreição, espírito, alma e corpo. Ele disse: olha eu aqui em carne e osso. Um espírito não tem carne e osso. Ele fala desse jeito. Porque se Jesus Cristo veio para remir o homem é espírito, alma e corpo. Então Jesus Cristo ele precisava ressuscitar espírito, alma e corpo. Ele está num corpo ressuscitado. Um corpo transformado. O corpo dele ainda não tinha se glorificado, pelo fato dele ainda estar se apresentando a homens terrenos. Mas quando a gente contempla, pela fé, a ascensão de Cristo, Cristo subindo aos céus, e quando ele chega lá no terceiro céu, o corpo dele fica todo glorificado, ele fica todo cheio de glória. Aí se cumpre a revelação do Salmo 24, que diz: levantai, ó portas eternas, porque já vem entrando o Rei da Glória. Por quê? Porque ele entra glorificado. Porque o corpo ressuscitado, ele pode se apresentar em forma natural, mas o corpo glorificado também pode se apresentar em forma de glória. É tanto que Jesus se apresentou de forma natural para os discípulos, mas a glória estava camuflada, entendeu? É tanto que quando ele se apresenta para João na ilha de Patmos, ele já não se apresenta com um corpo natural. Quando ele se apresenta para João na ilha de Patmos, ele já se apresenta com um corpo de glória. Os cabelos brancos como a neve, branco como a lã, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. E João vê aquele Cristo glorificado e fica impactado, porque ele conhecia o Cristo antes da morte e o Cristo ressurreto, mas ele não conhecia o Cristo glorificado ainda. Por isso que Jesus Cristo tinha feito uma promessa. Quando Jesus falou que Pedro ia passar por um martírio, aí Pedro disse: mestre, e o que será daquele discípulo a quem o Senhor ama, que era João? Aí Jesus Cristo disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aí muitos pensaram que João ia ficar vivo até Jesus Cristo voltar para arrebatar a igreja. Mas não, quando Jesus falou isso, se eu quero que ele fique até que eu venha, é porque Jesus Cristo ia conservar ele diante da perseguição, dos martírios, ia conservar ele na ilha de Patmos, para que Jesus viesse a ele glorificado. Porque João viu o Cristo glorificado. E quando esse Cristo chegou no céu glorificado, os anjos falaram: quem é este? Quem é este Rei da Glória? Aí os céus respondem, o Pai responde, dizendo: este
é o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, o Cristo glorificado. E aqui nós vemos o Cristo ressuscitado. Aí quando eles veem que é Jesus Cristo mesmo ressuscitado, espírito, alma e corpo, eles ficam sem crer, mas não é agora de incredulidade, de falta de fé, não. É sem crer no bom sentido, porque tem coisas que Jesus faz na nossa vida que é tão grande, é tão maravilhoso, que a gente fica assim, nossa, não estou nem acreditando que isso está acontecendo comigo. Nossa, não estou nem crendo que isso está acontecendo comigo. E eu queria nessa live, dentro dessa palavra, falar para você que Jesus vai fazer algo tão grande, tão maravilhoso, tão espetacular, tão inédito, tão inesperado, tão bom na sua vida, que você vai ficar, nossa, eu não estou nem acreditando que eu estou vivendo isso. Eu não estou nem acreditando que isso está acontecendo comigo. Porque Jesus surpreendeu os discípulos. Os discípulos ficaram sem acreditar, porque estavam pasmados de alegria, porque estavam cheios de alegria, eles estavam maravilhados por causa da ressurreição de Cristo. E Cristo vai fazer algo tão tremendo que você vai ficar assim, nossa, eu não estou nem acreditando. Se prepara, porque o Senhor ele vai alegrar o vosso coração e vai trazer uma grande alegria, e você vai ficar sem acreditar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aí Jesus, para estabilizar eles, para dizer, olha, vocês não estão sonhando não, vocês não estão dentro de uma visão não, isso está acontecendo, eu estou aqui, porque é necessário que eu esteja aqui ressuscitado para se cumprir toda a justiça. Eu sou o sim, eu sou o amém. Em mim estão todas as promessas, eu sou o cumprimento das promessas. Aí Jesus perguntou, tem alguma coisa de comer? Aí eles estavam ali com um peixe assado e um favo de mel. O que Jesus tomou e comeu diante deles. Aí você pode perceber que o corpo ressurreto e glorificado, ele come o maná do céu, porque a igreja vai subir no corpo ressurreto para aqueles que morreram em Cristo, e glorificado também, e glorificado para aquele que for arrebatado e transformado num piscar de olhos. Então esse corpo que a gente vai receber, semelhante ao de Cristo, tanto ele come o maná do céu, que a gente vai comer o maná do céu, lá nas bodas do Cordeiro, como também come o maná da terra. É por isso que a gente vai passar pelo milênio. Por quê? Porque a gente vai estar nesse corpo ressurreto e glorificado, que tanto come o maná do céu como o maná da terra. Por isso que a gente vai ser reis e sacerdote com Cristo aqui na terra durante 1000 anos, depois da grande tribulação, depois da guerra do Armagedon, depois que Jesus Cristo lançar o anticristo e o falso profeta vivo no lago de fogo, e ele instalar o seu reino na terra durante 1000 anos, como está escrito lá em Apocalipse. Seja bem-vinda a pastora Verônica ali da Irlanda, nossa amiga. Dá um abraço aí nos nossos irmãos da Irlanda. Então, amados, a gente vê que o corpo ressurreto e glorificado tanto come o maná do céu como o maná da terra. Agora, quando os discípulos aterrissam, nossa, nós está agora dentro de uma realidade, não é um sonho. Jesus está aqui ressuscitado, ele venceu a morte. Ele está entre nós. Aí Jesus agora começa a revelar o propósito. Você precisa se estabelecer na revelação, você precisa se estabelecer na palavra, para que Jesus revele o propósito. Glória a Deus. Coloque aí nos comentários. Eu preciso me estabelecer na revelação para Deus revelar o propósito. Coloque. Eu preciso me estabelecer na revelação para Deus cumprir o propósito ou mostrar o propósito.
Glória a Deus. Aí ele começa agora a mostrar o propósito. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que coisa tremenda. Jesus Cristo agora revela o propósito. Que ele é o Messias, ele é o cabeça da igreja, é ele que está levantando aquela igreja e que nele estava se cumprindo o que estava escrito na lei de Moisés, o que estava escrito nos profetas e o que estava escrito nos salmos. Por isso que a gente vê muitos salmos messiânicos. O Salmo 45, o Salmo 22, tem muitos salmos messiânicos. Por quê? Porque tudo que estava escrito nas Escrituras apontava para o Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quando os discípulos se estabelecem na fé, aí Jesus revela o propósito. E o propósito é qual? É de levantar uma igreja que pregue o Cristo que morreu e ressuscitou, que era o Messias profetizado, o Messias falado na lei, falado nos profetas, falado nos salmos. Então esse era o propósito, era levantar uma igreja que pregasse a Cristo, uma igreja que mencionasse o poder de Cristo, porque em Cristo está a solução para o mundo. Em Cristo está o verdadeiro conhecimento, em Cristo está a salvação, em Cristo está o amor, em Cristo está a esperança, em Cristo está a cura, em Cristo está a libertação, em Cristo está o poder e os dons espirituais, em Cristo está a mudança na vida de um homem e de uma mulher, porque em Cristo todas as coisas são estabelecidas. Por isso que na cruz do Calvário, Jesus Cristo conquistou todas as vitórias. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele conquistou a nossa redenção. Então nós temos que verdadeiramente olhar para Cristo e ter uma vida em Cristo. Tem muitas pessoas que estão vivendo baseado em filosofias. Tem muitas pessoas que estão vivendo baseado em falsos deuses. Tem muitas pessoas que estão vivendo baseado em heresias. Tem muitas pessoas que estão vivendo baseado em coisas que não podem trazer para eles uma estabilidade, tanto nessa vida como no porvir. Porque nesta vida Jesus Cristo manifesta o poder dele, nos liberta, nos dá conhecimento do pecado e faz com que nós rejeite o pecado por amor a ele, nos dá conhecimento da salvação e do propósito da salvação, nos enche do poder do Espírito Santo, nos usa para que outras vidas sejam alcançadas, abençoadas, salvas e libertas. E nos prepara para a vida eterna, porque só em Cristo nós poderemos viver o verdadeiro propósito com Deus, que é de viver com Ele durante toda uma eternidade. Queridos, a maior promessa que o Senhor tem para nós é a de estar com Ele eternamente. Jesus Cristo, Ele morreu, Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão nunca mais terá fome, porque Ele é o pão da vida. Queridos, é maravilhoso nós firmar nossa vida em Cristo. Quando a gente lê Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles
que estão em Cristo Jesus. Então é muito tremendo você estar em Cristo Jesus. Porque às vezes nós queremos viver as promessas da palavra de Deus, mas nós não estamos em Cristo. Nós estamos na nossa soberba, estamos no pecado, estamos no erro, estamos na mentira, estamos na vaidade, na heresia, nas filosofias pagãs, nas filosofias seculares. E só em Cristo eu tenho este livramento. Essa palavra é forte, Romanos 8, primeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí Paulo diz, porque a lei do Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, porque a lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. Porque em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito dado por Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o pecado gera a morte. Só em Cristo nós temos essa redenção. Só Ele é quem nos redime da perdição, da morte eterna. Só Ele é quem nos redime do pecado e nos dá o direito de andarmos nas veredas da justiça, nas veredas da vida. Porque, queridos, em Cristo nós construímos um caminho que verdadeiramente nos levará à eternidade. Jesus Cristo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo que ele é o caminho. Se ele falasse assim, eu sou um caminho, artigo indefinido um, aí ele seria um dos caminhos. Porque tem pessoas que dizem, todas as religiões levam para a salvação. Não. Só tem um que leva à salvação, Jesus Cristo. Se tal religião não ensina a palavra de Cristo, se tal religião não aponta Cristo como o cabeça da igreja, como a essência da doutrina, como a revelação do mandamento, se tal religião não tem base na vida de Cristo e nos ensinamentos de Cristo, então estamos longe de Deus. Porque só Jesus Cristo nos trouxe para o Pai. Ele diz, ninguém vai ao Pai, que é Deus, o Criador, aquele que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então não existe atalhos. Não existe caminhos. Só existe o caminho. O caminho. E o caminho é Jesus. Aí Jesus vai falar para eles, aqui no versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Olha que coisa linda. Depois que Jesus Cristo ressuscita e aparece para eles, aí Jesus abre o entendimento deles para que eles compreendam as Escrituras. Eu acho tremendo isso aqui, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na vida deles, porque eles tinham a lei e não entendia. Eles tinham os profetas, quando eu digo os profetas, é os escritos do profeta. Quando eu digo a lei, é os escritos do Pentateuco. Eles tinham os salmos e não entendiam. Mas agora o Senhor abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Por isso, irmão, que a Bíblia, ela jamais vai ser entendida pelo intelectual, por um filósofo, por um acadêmico. Ela só vai ser entendida por uma pessoa que se humilha diante de Deus e diz assim, olha, Senhor, eu tenho muito dinheiro,
mas diante do Senhor eu não sou nada, porque eu sou um pecador, eu preciso do perdão de Cristo. Olha, Senhor, eu falo 10 idiomas, eu tenho um currículo interminável, eu sou professor de professores, eu dou aula em faculdades, eu supervisiono os trabalhos dos cientistas, mas eu não sei de nada, eu não sou nada. Tu és o sábio, tu és o Deus grande e eu preciso do perdão de Cristo. Só quando o homem entra pela porta chamada Jesus Cristo é que ele recebe o entendimento da Bíblia. Porque a palavra de Deus não é um livro de geografia, de história, não é um livro de conhecimentos gerais. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo e só entende ela, labaracandarábia, quem tem o Espírito Santo para ensinar, para revelar, para trazer entendimento, aleluia, porque só através do Espírito Santo é que nós entendemos a palavra de Deus, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas quando vier o Consolador, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado, e ele te ensinará todas as coisas. E aqui nós vemos o próprio Cristo já dando uma abertura para os discípulos, mas mais tarde quem fez isso? Quem foi? O Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou, ficou 40 dias aparecendo aos discípulos, ensinando-os, admoestando, mas no 40º dia Jesus Cristo ele sobe para os céus. E ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, até que cheguem a vocês a promessa do meu Pai. Aí é quando ele manda no 10º dia que os discípulos estão ali em Jerusalém, no templo, no cenáculo, reunidos, orando, buscando. No 10º dia ele manda, aleluia, o poder do Espírito Santo na vida dos discípulos. Aí os discípulos começam a pregar. Você vê que aqui eles receberam entendimento, mas não tinha ousadia. Eles receberam entendimento, mas não tinha poder de Deus para pregar. Mas no dia de Pentecoste, o poder de Deus desceu sobre Pedro e Pedro abriu a boca e começou a falar das profecias de Joel, começou a falar dos salmos, começou a falar da profecia dos profetas e dizer que tudo aquilo que estava escrito era a respeito do Cristo que tinha ressuscitado. Por isso, amados, que o cristão ele recebe o Espírito Santo, mas ele precisa receber o poder do Espírito Santo. Sabe por quê, amados? Simplesmente porque nós recebemos o Espírito Santo para entender as coisas de Deus, para entender a palavra de Deus. Agora nós recebemos o poder de Deus para testemunhar. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. E a gente testemunha pregando, nós testemunha falando, nós testemunha louvando, nós testemunha cheios de Deus. Labaracamana, redicamastro, narábia, decamaio. Glória a Deus, aleluia. E quando o poder de Cristo desce sobre os homens, sobre a igreja, aí a igreja prega com autoridade, com ousadia, com intrepidez do Espírito Santo, aleluia. Precisamos do poder de Deus para pregarmos, precisamos do poder de Deus para evangelizarmos, precisamos do poder de Deus para profetizarmos, precisamos do poder de Deus para louvarmos, aleluia. Queremos declarar que o Senhor vai encher a igreja dele de poder, queremos declarar que muitos cristãos serão batizados com o Espírito Santo, queremos declarar que muitos serão renovados com o poder do Espírito Santo. Teve uma irmã que ela está assistindo as lives, está frequentando nossa igreja da Coroa do Meio, ela estava afastada, ela voltou para Jesus, e quando foi hoje ela mandou falar para mim pelo WhatsApp que estava em casa e sentiu uma batalha espiritual, e ali ela começou a orar
e Jesus renovou ela com o poder do Espírito Santo. E ela ficou uns 20 minutos falando língua estranha, porque ela disse assim: Senhor, eu voltei para os teus caminhos, mas eu ainda não fui renovada com o batismo com o Espírito Santo. E ali eu falei: minha irmã, que bênção maravilhosa, glória a Deus. Então, amados, Deus quer revestir a igreja de poder. Agora, nós não podemos confundir o derramamento do poder do Espírito Santo com meninices. Eu já estive em alguns lugares, eu creio que a igreja está mudando, a igreja agora está jejuando mais, está orando mais, está mais centrada na palavra, porque antes da pandemia a igreja estava muito alheia, muito à vontade. E eu fui em alguns lugares que eu via um povo lá pulando, dançando e se mexendo para lá e para cá, e não falava a língua estranha com unção, não falava a língua estranha com poder, sabe? Era só emoção. Enquanto o tambor estava batendo, o pandeiro estava tocando, estava ali. Parava de tocar, parava o movimento. Então isso aí é meninice. Então nós não podemos confundir poder de Deus com meninice, porque quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, que ela pula, você sente que aquele pulo é diferente. Quando aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, que ela se treme, sapateia, que ela fala em línguas, você sente que ela está falando de forma sobrenatural, que Deus está tomando ela. Glória a Deus. Então o poder de Deus é tremendo, é de dentro para fora, não é só um movimento vazio. O poder de Deus, ele inicia no nosso coração. Outra coisa, quando uma pessoa tá em um culto, que ela recebe o poder do Espírito Santo, no outro dia ela vai estar do mesmo jeito, porque eu vi um povo que dissimulava que estava cheio do Espírito Santo, e no outro dia, carne pura. Não, uma pessoa que recebe o poder de Deus, no outro dia ela está com um temor, ela está com um desejo de se consagrar, de orar, ela está diferente. Nossa, eu senti tanto poder naquele culto que eu não conseguia perdoar o meu irmão, e agora eu quero ver ele, eu quero abraçar ele, eu não vejo a hora de ver ele, porque isso é o poder de Deus. Traz libertação, traz cura interior, traz mudança. Labaracamandácia decamastro. Eu creio, queridos, que haverá um grande derramamento do poder de Deus, do Espírito Santo, e muitos serão transformados, muitos serão mudados, porque vão compreender o propósito, e o propósito é Cristo. Coloque aí nos comentários: o poder de Deus vai fazer eu compreender o propósito. Coloque: o poder de Deus vai fazer eu compreender o propósito. Eu me lembro que quando eu estava iniciando na fé, que eu ia para alguns cultos, que era poder de Deus mesmo. Era um poder de Deus tão grande que eu me tremia, eu pulava, eu falava língua estranha, eu chorava. E quando eu saía daquele culto, eu saía tão cheio do poder de Deus, que eu ia pregando para todo mundo que eu via. Eu ia falando de Jesus para todo mundo. Por quê? Porque depois que eu recebo o poder, eu sou testemunha. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Depois que eu sou revestido de poder, ser-me-eis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia, e até os confins da terra. Então, eu saía tão cheio do poder. E quantas das vezes, em Aracaju, o ônibus lotado, eu cheio do poder de Deus, saía de um trabalho de oração cheio do poder de Deus, me levantava dentro do ônibus e pregava dentro do ônibus, para lá e para cá. Para lá e para cá. E Deus me dando palavra e eu pregando, Deus me dando palavra e eu pregando. Por quê? Porque o poder de Deus vai fazer com que eu seja testemunha. Decamanácia, decamácia, decimios, decimidácia, decalamantio e decomunévia. O poder de Deus vai fazer com que eu seja testemunha de Jesus Cristo na terra. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar no Ministério das Comunicações, foi um poder tão grande que
que eu ia descendo aquele elevador e Deus me usando para as pessoas. E eu passava por um túnel, Deus me usando para as pessoas. Passei por um monte de sala e Deus me usando para um, para outro, para um, para outro. Daqui a pouco as pessoas eram tão invadidas do poder de Deus que não queriam nem deixar eu sair, irmão, para mim chegar na porta da saída do Ministério das Comunicações. Deu trabalho. Porque era poder de Deus, o poder de Cristo fluindo, a vida de Cristo fluindo ali através das nossas vidas. E eu quero falar para vocês que eu tenho muitos filhos na fé ali na esplanada dos ministérios. Ganhei muitas pessoas ali para o Senhor, no Ministério das Comunicações, no Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério da Aeronáutica. Muitas pessoas, outros ministérios que eu preguei ali, porque verdadeiramente o poder de Cristo era manifestado, o poder de Cristo era vivo. Glória a Deus. E eu louvo o Senhor, porque coisa boa é ser testemunha de Cristo, viu, irmão? Você é testemunha de Cristo, glória a Deus. No versículo 46, Jesus ainda fala assim aos seus discípulos: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Pois que foi, por isso que eu estou aqui com vocês comendo peixe assado com mel. Eu não sou um espírito, como vocês pensaram no início. Eu estou aqui carne e osso, ressuscitado. Porque era necessário que eu morresse, que eu ressuscitasse. Que eu ressuscitasse de entre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E ali Cristo começa a revelar o propósito da pregação, a pregação do arrependimento, a pregação da remissão dos pecados. Eu acho tremendo que aqui nós vemos dois temas de pregação, né, dados por Cristo. O primeiro tema de pregação dado por Cristo aqui é arrependimento. O segundo tema de pregação aqui dado por Cristo é remissão dos pecados, ou seja, ele tem poder de nos resgatar dos nossos pecados. Ele tem poder de nos remir dos nossos pecados. Porque as pessoas precisam entender que é o pecado delas que está maltratando elas. Eu me lembro que eu já preguei muito remissão de pecados. Eu preguei para mulheres que estavam envelhecidas porque viviam na prostituição, envelhece. E ali elas foram resgatadas a ponto de Deus renovar espírito, alma e corpo. Pode ter certeza disso. Já preguei para homens e mulheres que estavam envelhecidos por causa das drogas, acabados por causa das drogas, dos vícios. E ali Jesus renovar espírito, alma e corpo. Das pessoas ter um encontro com Cristo e o povo dizer, nossa, fulano estava tão acabado, mas agora está crente, está bonito, viu? Olha, ficou até corado. Olha, mudou. Porque, irmão, e isso é remissão dos pecados. O pecado que nos mata, que nos envelhece, que nos adoece. Mas temos que pregar a remissão dos pecados. E eu vi Deus fazer na vida das pessoas. Eu me lembro que quando eu morava no Mangue, lá em Sergipe, os irmãos que nos acompanham nas lives já conhecem a história do Mangue, mas sempre eu estou contando uma história nova dentro dessa história. Porque foi coisas que nós vivemos ali dentro. Tinha um homem lá que o povo chamava ele de Neguinho. Irmão, era uma cachaça o dia todo. As pernas dele eram os cambitos de tanta cachaça, o rosto inchado e seco.
Aí a gente ali orando pelo neguinho, pregando pro neguinho, pregando, e neguinho na cachaça, neguinho na cachaça, neguinho na cachaça, e a gente orando, jejuando, pregando, evangelizando, e o neguinho na cachaça. Mas você sabia que tem propósito de Deus na sua vida que só desenrola depois de um tempo? É. Aí você está pregando para uma pessoa, você não vê nada. Você jejuma, você ora, você não vê nada. Mas eu quero falar que os jejuns que vocês fazem pelas pessoas, pelas almas, as orações que vocês fazem pelas vidas, aquilo que você semeia numa vida, na hora certa, germina. Aí Deus me tirou do mangue, me levou para a capital de Aracaju. Deus me tirou de Aracaju, me trouxe para Brasília. E uma vez eu fui pregar em Aracaju, eu morando aqui em Brasília. Aí eu fui pregar numa igreja no Albano Franco, que é onde ficava esse mangue que eu morava. Daqui a pouco um homem bem arrumado, barba feita, bem penteado, forte. Pastor Leto. Eu digo, oi, tudo bom, irmão? Sou eu, neguinho do mangue. Eu digo, meu filho, você aceitou Jesus? Aceitei, tô crente, tô na Batista. Irmão, até a fisionomia mudou. Por quê? Porque a gente pregava a remissão dos pecados. Jesus resgatou ele dos pecados dele e ele, tomou um banho no sangue, uma pintura da graça e mudou. Mudou de história, mudou de cara, mudou de vida, mudou de coração, mudou de mente. Daracamaçui. Este é o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. E o Senhor falou comigo, tá vendo, filho? Teve almas que você ganhou para mim no mangue enquanto você estava lá. Mas tem muitos que eu estou salvando. Fruto do trabalho que você, a minha serva a pastora Cida, a pastora Fátima fizeram. Então, amados, não fique triste se você não está vendo nada. Porque lá na frente você vai ver o resultado das suas orações, da obra que você faz na presença de Cristo. Então, somente faça o que Cristo falou. Pregue arrependimento e pregue remissão dos pecados. Amém? Não fique nesse oba-oba, desse evangelho artificial, de pregar só bênção terrena, prosperidade terrena, de pregar só coisas artificiais e as pessoas sofrendo por causa do pecado, sofrendo por causa da falta do perdão de Cristo e da presença de Cristo. As pessoas precisam desse evangelho puro, simples, que entre na vida delas, faça ela renunciar ao eu, renunciar ao pecado e seguir a Cristo pelo caminho. Porque esse Cristo ressurreto, glorificado, que foi exaltado, que foi ressuscitado no terceiro dia, só Ele é quem muda histórias. Só Ele é o Filho de Deus. Só Ele é o Senhor. Amados, pregue o Evangelho de Cristo sem enfeitar. Pregue o Evangelho de Cristo sem inovações. Porque o Evangelho já é renovado, já é as boas novas de salvação. E dessas coisas vós sois testemunhas. Jesus quer dizer assim, olha, vocês viram que eu convivi entre vocês, mas vocês viram que eu fui condenado à morte, eu fui contado com os malfeitores, eu passei pelo açoitamento romano, eu recebi uma coroa de espinho, eu fui cuspido, esbofeteado, eu fui pregado numa cruz, vocês viram que eu morri, mas vocês viram agora que eu ressuscitei, vocês são testemunhas de que eu sou filho de Deus, vocês são testemunhas de que convinha que o Cristo padecesse,
morresse, mas ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E eu estou aqui com vocês agora, ressuscitado, vivo. Vocês agora vão testemunhar de mim. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se tem alguém assistindo essa live que nunca recebeu o poder de Deus, que agora lá do alto, do trono de Deus, seja derramado sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre a sua casa, o poder do Espírito Santo. Que nessa hora você sinta a virtude da unção de Deus tomando sua vida, enchendo seu coração, sua mente. E que você fale em línguas estranhas, que você fale em novas línguas, que Jesus lhe batize agora com o Espírito Santo, que você seja agora revestido de poder. Glória a Deus. Darabanara subnarábia, para que vocês possam ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, que é onde você congrega, onde você mora, como na Judéia, que é os lugares circunvizinhos, Samaria, os lugares vizinhos, até os confins da terra, que é onde o Senhor te mandar, onde o Senhor te enviar. Alabara subrinarabiasté. Jesus batiza os teus filhos com o Espírito Santo, derrama sobre eles o teu poder, enche os teus filhos, Pai, da alegria do Espírito, do gozo da salvação, enche os teus filhos, Pai, do poder de Deus, Pai, e faça, Senhor, uma obra, Pai, de poder na vida dos teus servos, Pai. Queremos ver servos e servas cheios do Espírito Santo, testemunhando, pregando, profetizando, tendo visões e sonhos espirituais. Labaracama nave, adeca mastro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor, porque mais uma vez tivemos uma semana abençoada, né? Final de semana, início de semana, onde nós se regozijou com testemunhos de cura, de livramento, onde nós se regozijamos muito de ver o poder de Deus atuando nas vidas, né? Pessoas que queriam se suicidar, Deus deu livramento, oramos por essas pessoas, pessoas enfermas, Jesus curando, e pessoas que estavam precisando de renovo, Deus renovando. E cada dia pessoas diferentes nos procurando, testemunhando do poder de Deus, querendo assistir mais as lives, se inscrever no canal do YouTube. Glória a Deus. E eu estou feliz com tudo que Deus está fazendo em nosso meio, com tudo que Deus está operando, porque Deus é bom. Quero agradecer a Deus, porque também eu estava preocupado, né, agora no final de fevereiro, para a gente preparar as cestas básicas de março, e Deus começou a mover, e as pessoas começaram a ofertar as cestas básicas, e graças a Deus vamos ter cestas básicas para distribuir esse mês, agora em março, graças a Deus. Esse mês de fevereiro também chegou o meu IPVA, e eu vivo da fé, algumas pessoas me abençoam, e a gente depende de Deus mesmo. Temos o auxílio pastoral da igreja, mas é pouco, mas o Senhor tem multiplicado. E eu digo, meu Deus, além das contas mensal, tem o IPVA que chegou. E eu falei, Jesus, eu não quero pagar parcelado não. Eu quero pagar à vista para ficar livre. E Deus abençoou, queridos, e eu paguei o IPVA à vista, graças a Deus. E eu louvo o Senhor pelo cuidado dele na minha vida, na vida da minha esposa, do meu filho Melquisedeque. Esses dias pessoas mandaram presentes,
e Deus só mandando, ele está crescendo muito, então Deus está mandando mais roupa. Irmão, tudo isso é o cuidado de Deus. Eu louvo o Senhor por isso, porque quem trabalha para Jesus tem patrão. Labaracamanas, tuide comunai. Estou feliz porque nós estamos numa grande obra. Estamos com o campo lá no Paraná, está uma benção. No Goiás está uma benção. Estamos com o nosso campo em Sergipe, está uma benção ali. Na direção da pastora Cléia, do pastor Paulo. Esses dias também eu fiquei muito feliz com mais testemunho da nossa igreja ali em Peneda Lagoas, né? Já estamos com 2 congregações e ali Jesus está salvando, irmão. A pastora Cida só manda a mensagem de bênção, de alguém que aceitou Jesus, de alguém que está sendo liberto. Meu irmão, está uma bênção, um avivamento do alto. E eu quero louvar a Deus pelas pessoas que contribuem com a oferta missionária, porque, irmão, aqui a gente é cesta básica, é ajuda para os missionários que estão no campo. E às vezes eu ainda ajudo obras de outras igrejas. E tudo isso é Deus que faz, porque às vezes a gente está ali, né, com poucos fiéis, poucos mantenedores, mas a gente aprendeu a semear, a semear. E nós ainda estamos com uma grande empleitada, que é de comprar aqui o lote dessa casa pastoral e da igreja aqui na frente. 1.200.000, mas eu louvo a Deus porque tem muitas pessoas fazendo o voto dos R$1.000, tem pessoas que estão mandando ofertas voluntárias, tem pessoas que estão esperando vender casas. Muitas pessoas, pastor, vou vender minha casa e vou dar o dízimo todinho para a compra do lote. Então, quanto mais ajuda, melhor. Porque, irmão, até nós chegar em 1.200.000 é muita caminhada. É muito caminho ainda. Muito caminho. Mas eu louvo a Deus porque as pessoas estão entrando nessa visão da gente comprar aqui o lote da igreja sede e da casa pastoral. E eu louvo a Deus, porque eu estou orando já essas pessoas que querem vender as casas, vender apartamento e querem dar o dízimo na compra do lote. Honre cada uma delas. Eu estou orando de madrugada, pelo dia, o grupo Relógio de Oração, os obreiros aqui estão orando também. Tem outras pessoas amigas, pastores amigos, colegas nossos que estão orando com a gente. E eu creio, mas eu quero que os irmãos continuem orando por esse trabalho. Né? Nós temos campos missionários, temos igrejas e estamos com esse trabalho nas lives que Deus está fazendo muita coisa. Continue orando por nós, continue investindo no nosso canal do YouTube, divulgue o nosso canal do YouTube, divulgue as lives do YouTube, porque vidas precisam ser alcançadas. E continue orando para Deus abençoar a compra do lote, e Deus continuar tocando as pessoas para entrar no voto dos R$1.000, para dar ofertas voluntárias, ou então alguém que está esperando receber um dinheiro de causa na justiça, uma casa para vender, que possam dar o dízimo, né, nessa empleitada aqui. Continue orando. E quem quiser ajudar na cesta básica, por mês R$50, fale comigo no WhatsApp ou no Messenger, eu passo o número da conta, você dá todo mês R$50 para a cesta básica. Quem quiser também ser um contribuinte de missões, fale comigo também, você pode dar R$50 por mês, a gente manda, né, as ofertas para alguns missionários nossos, porque não dá para mandar para todos, mas estamos numa grande obra e vocês podem ser os semeadores dessa grande obra, para a glória de Deus. Queria falar para os irmãos que amanhã nós temos a oração de 8 às 9, pastor André vai estar com os irmãos. Quinta-feira nós temos o culto presencial, às 19h30. Venha, irmãos, venha para o culto presencial, venha de máscara, tem álcool gel na igreja, tem termômetro, venha receber de Deus. Deus tem operado nos cultos presenciais. Estou feliz porque domingo Melquisedeque foi apresentado, o pastor André apresentou. Eu achei bonito porque foi o encontro dele com a Daça.
A Daça, filha do pastor André. Eu disse, olha, Melquisedeque. 2 meses, não entendi nada, Melquisedeque. É sua prima. Aí a Daça já tá grandinha, né? Aí a Daça, oi, te amo. Eu achei bonito o encontro dos primos. Glória a Deus. E, e quinta-feira tem culto presencial. Sexta-feira tem oração de 8 às 9. E domingo, às 15 horas, temos live. Às 15 horas da tarde, live dos milagres. Irmão, essa live tá uma bênção de Deus. Domingo, às 15 horas, live dos milagres. E domingo, às 19h30, culto dos milagres, viu? Esse domingo agora foi a abertura. Minha sogra, pastora Edla, trouxe uma palavra muito boa falando sobre os sinais. Os sinais. Porque, queridos, aonde tem um ministério de Cristo, aonde tem a obra de Cristo, tem os sinais. Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão conosco. Queria mandar um abraço para minha mãe, Celinha Hollenberg. Essa mulher tem sido uma bênção no ministério. Os irmãos, não deixem de orar pela Nefróis, pela Nefrolar. Ora pela Celinha. Abençoe a vida desta mulher com oração, no nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela obra nossa ali na Suíça francesa, em Neuchâtel. A pastora Ana Jacó, a nossa pastora, ela assiste as lives pelo YouTube, por causa do fuso horário. E ela não perde uma live do YouTube. E ela está lá em Neuchâtel, numa grande obra, irmão. Estamos com a Igreja Pentecostal Fogo para as Nações na Suíça francesa, para a glória de Deus. Amém? E os irmãos estejam orando por Portugal. O pessoal lá está me pedindo muita oração. Pela Índia, onde tem as missionárias lá, que nós está orando, adotando elas mesmo em oração. Né? Tem muitos pastores da África nos procurando. Né, irmãos da Colômbia, e esses dias eu até ajudei um irmão da Colômbia, o pouco que eu tinha, né, que nós tínhamos, mas esse é o momento da gente orar, da gente pregar, da gente trazer à existência o reino de Deus, irmão. Né, continue orando comigo para o Senhor enfraquecer o coronavírus, enfraquecer as variantes do coronavírus. Continue orando comigo para Jesus despertar, né, os brasileiros para a salvação, para a obra de Cristo. Continua orando comigo para Jesus salvar as nações, que no meio dessa pandemia, dessa crise, vidas possam olhar para Cristo e receber o perdão e a bênção de Cristo, porque só Jesus é que pode mudar a história das nações, a história do Brasil. Amém, queridos? Vamos continuar orando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Eu quero falar que todos os pedidos de oração a gente checa, viu, irmão? Depois da live eu vejo os comentários lá, pedido de oração, e ali eu vou respondendo. Aí tem pessoas que já entram em contato comigo pelo Messenger, já consegue o Zap e deixa os pedidos de oração, porque o grupo Relógio de Oração, os obreiros também vão estar checando não só os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários da live do Facebook, mas os pedidos de oração que são deixados no YouTube. Esses dias eu estava vendo que chegou comentários novos nas lives antigas, porque tem pessoas que estão descobrindo o canal e que estão assistindo as mensagens antigas e deixa comentários nas mensagens, nas lives antigas, né? Deixa comentários nas lives antigas. E ali eu estou sempre checando para atender os pedidos de oração do povo de Deus. Porque a gente ora pela madrugada, tem gente que ora pela manhã, tem gente que ora pela tarde, tem gente que ora pela noite. Eu sei que a gente tem aqui obreiros que são tição de Jeová tirado do fogo. Nós estamos aqui com obreiros que estão na torre de vigia, que são sentinelas, atalaias de Deus. Daracamaço e Tecamanaia. E através da oração vocês serão abençoados e alcançados. A nossa irmã Leiliane, que é aqui da sede, nova convertida, ela está grávida, está pedindo oração. Vamos estar orando, Leiliane, pela sua vida, minha querida, em nome de Jesus. Então, amados, deixa os pedidos de oração que a gente vai estar orando a semana toda. E eu aguardo vocês aqui no Facebook,
domingo às 15 horas. Também na segunda-feira nós temos a live teológica com o pastor André. Tem sido uma benção. Todas as lives teológicas com o pastor André está disponível no YouTube. Você que quer, né, aprender mais acerca da obra, ele faz muitas lives ministeriais, ensinando as pessoas a exercer ministérios, né, da teologia em si. São lives maravilhosas. O pastor André é muito dinâmico. Você vai aprender aquilo que parece que é difícil, vai ser fácil, porque ele tem aquele dinamismo de ensinar. Então vai lá no nosso canal do YouTube, procura as lives teológicas do pastor André, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live nos grupos do Facebook, no Message, e compartilha na sua linha do tempo. Mais tarde, vá lá no canal do YouTube. Você vai encontrar essa live e vai curtir, vai comentar e vai compartilhar. E você ainda vai ver as lives antigas. Durante a semana você pode ir assistindo as lives antigas. Vai lá no YouTube, assistir uma, assistir outra. E Deus vai falar muito com você. Tem live de cura interior, live de libertação, tem live de aprendizados, escatologia, lives de sabedoria. Você vai ter alimento espiritual para poder se fortalecer com Cristo e verdadeiramente estar ali buscando de Cristo. Amém, queridos? É tempo da gente estar mais pertinho do Senhor, porque o Senhor está às portas. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Estou vendo uma filha minha na fé aqui das antigas, Amanda. Amanda, seja bem-vinda, minha filha. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se inscreve, Amanda, no nosso canal do YouTube. Todas as lives do Facebook estão lá. Amém? Deus abençoe. Muito bom encontrar aqui a Amanda. Glória a Deus. Eu vou empretar a bênção apostólica e agradecer a presença de todos vocês. Amém? A irmã Sheila. Amados, gostaria de pedir oração por uma amiga de trabalho que vai ganhar bebê no fim do mês. O nome dela é Gislaine Oliveira. Tive um sonho que ela perdeu o bebê. Que Deus possa estar no controle, guardando e as livrando de todo mal. Senhor, que o Senhor corte este laço, Pai, e que a Gislaine tenha um bom parto, e que a criança venha nascer cheia de vida e saudável, Pai. Nós abençoamos o parto da Gislaine e que todo laço seja quebrado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Mateus depois assiste pelo YouTube, né? Porque hoje a internet sua ficou oscilando, né? Às vezes acontece isso. Glória a Deus. Amanda, o nome do canal é Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. Mas você pode botar o pastor Wellington Soares, aí vai aparecer a live, você vai no link e já se inscreve no canal, tá bom? E vá divulgando, Amanda, o nosso canal. Amanda é boa para divulgar. Eu me lembro que na época ela que botou uns vídeos nossos antigos no YouTube. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou empretar a bênção apostólica. A irmã Adriana Cury, lá de São Paulo, já faz um tempinho que eu não vi ela nas lives. Deus abençoe, Adriana. Dá um abraço nos irmãos aí em Jacareí, São Paulo. Amém? Glória a Deus. Eu vou empretar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém.